Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Os irmãos podem tomar assento. Peço que os irmãos tenham um pouquinho de paciência comigo. Não sou pregador, mas quero estar falando com os irmãos acerca daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Quando Gabriel falou comigo semana passada, o coração estremece, as pernas vão junto. E falei com ele que Deus havia colocado algo no meu coração, mas que eu ainda não sabia o que era. E quero dizer aos irmãos com sinceridade que eu vim descobrir o que era hoje. De ontem para hoje, a palavra foi chegando e a gente foi ficando um pouquinho mais tranquilo. Porque até sexta eu estava dizendo, meu Deus do céu, o que é que eu vou falar? Mas teve um versículo que aqueceu o meu coração essa semana, e um texto que aqueceu o meu coração, e quando eu sentei e comecei, eu gosto de escrever aquilo que eu vou falar, porque não podemos ser levianos com a noiva do Cordeiro, precisamos ter responsabilidade. Esse lugar é um lugar de muita responsabilidade. Temos homens de Deus aqui na nossa retaguarda, homens e mulheres de Deus à nossa frente. Salomão disse que o pedido que ele fez a Deus foi: me ensina, Senhor, a entrar e sair na presença do teu povo, porque é um povo sábio. Então, é uma responsabilidade muito grande, por isso que o coração acelera, a perna treme, a boca fica seca, mas vamos lá. Gostaria que os irmãos lessem comigo no livro de Atos. São alguns versículos, a começar do versículo 19. Livro de Atos, capítulo 11, a começar do versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: e os que foram dispersos pela perseguição, que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas ao ouvido da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou, viu a graça de Deus e se alegrou, e exortou a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. E partiu Barnabé a Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu a Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Eu fico até aqui.
eu gostaria de contextualizar um pouco esse texto, para que nós possamos entender que perseguição foi essa. Como foi que aconteceu? Como chegou a esse período de perseguição? Em Atos capítulo 2 e 3, nós vemos a descida do Espírito Santo sobre a igreja. E o evangelho começa a ser pregado com ousadia e poder. Podemos ver nesses capítulos o discurso de Pedro, as primeiras conversões, 3.000 almas que se ajuntaram à igreja. Nós também podemos ver a cura de um coxo na entrada do templo. O evangelho estava sendo pregado com grande autoridade e poder. E com isso, as pessoas começaram a se ajuntar à igreja. A Bíblia vai dizer que Deus dava à igreja todo dia aqueles que haviam de se ajuntar a ela. No capítulo 4 e 5, o crescimento da igreja começa a incomodar aqueles mesmos que haviam matado o Cristo, os judeus, os religiosos da época. E se institui uma grande perseguição. No capítulo 4, capítulo 5, nós vamos encontrar João e Pedro diante do Sinédrio. Os apóstolos sendo libertos de uma prisão com grande poder, algo sobrenatural acontece e eles são libertos. No capítulo 6 e no capítulo 7, nós vemos a instituição dos diáconos da igreja, ou seja, uma igreja que começava a estar organizada. Mas também podemos ver o início de uma perseguição ferrenha. Podemos enxergar a morte do primeiro mártir da igreja, o diácono Estevão, o qual foi levado aos pés de Saulo, que consentiu em sua morte. Mas quando chegamos no capítulo 11, no versículo 19, a Bíblia vai dizer que aqueles que foram dispersos na morte de Estevão, por causa da morte de Estevão, eles começaram a caminhar, eles começaram a andar, e eles chegaram na Fenícia, chegaram em Chipre, e chegaram em Antioquia, mas não pregavam o evangelho, senão aos judeus. Segundo a Bíblia, Matthew Henry, já haviam sido passados cerca de 5 a 6 anos de que Estevão estava morto, que ele havia sido morto. De 5 a 6 anos. E no versículo 19 nós temos o retrato de uma igreja peregrina e perseguida. Mas pasmem os irmãos, esta perseguição não foi uma perseguição enviada pelo diabo. Não foi uma perseguição na qual foi o inimigo que se levantou contra a igreja. Não. Foi uma perseguição que o próprio Deus permitiu que a igreja passasse, a fim de que o evangelho fosse pregado em toda a terra. E isso me traz uma lição muito preciosa. Precisamos entender que falar de missões é que, se for preciso, Deus vai permitir que as tribulações e que as perseguições batam na nossa porta, para que os propósitos eternos dele sejam cumpridos. Eu sei que essa não é uma palavra
que gostaríamos de ouvir. Eu sei que essa não é uma palavra de dar glória, mas eu quero dizer aos irmãos que se não fosse por causa desta perseguição, você não estaria aqui hoje. Foi por causa da dor daqueles irmãos, por causa da perseguição que eles sofreram, que o evangelho começou a ser disseminado pela terra. Falar de missão é falar de sair da zona de conforto. Falar de missão é entender que a missão é maior do que o missionário. Aleluia! O versículo 19 nos mostra o retrato de uma igreja traumatizada pela morte de Estevão, mas que apesar de traumatizada, apesar de não ser perfeita no cumprimento da sua missão, vemos uma igreja que não parou. Estava fugindo? Estava. Estava com medo? Estava. Aleluia! Estava traumatizada? Estava, mas não parou. Então eu entendo que fazer missão é não parar nos meus próprios traumas. Fazer missão é vencer as nossas próprias limitações. Fazer missão é não permitir que o poder do evangelho pare em nós. Amados irmãos, não esperem estar prontos para servir, porque na verdade nós nunca estaremos prontos. Não espere, quando a perseguição passar, quando chegar um tempo favorável, eu vou começar a fazer a obra de Deus. Não, faça a obra de Deus e o tempo favorável vai chegar. Não permita que os seus traumas do passado, não permita que as circunstâncias do presente e não permita que as incertezas do amanhã paralisem o agir de Deus em você e através de você. Encontramos o retrato dessa igreja amedrontada, paralisada não, trabalhando ali como podia. E quantas das vezes a gente está nessa mesma condição? Quantas das vezes um trauma te paralisou? Quantas das vezes algo que aconteceu na sua vida lá atrás lhe prende e não permite que você adore a Deus em plenitude? Quantas das vezes fazemos como essa igreja, irmãos? Quem perseguia a igreja eram os judeus. E a igreja, com medo, só pregava para judeus. Que situação! Eu tenho medo, mas eu prego para quem pode me matar. Para você ver o nível do trauma, eles não estavam raciocinando, mas eles estavam avançando. Ainda nas suas limitações estavam avançando. Mas quando chegamos no versículo 20, a Bíblia vai dizer assim: e havia entre eles alguns. Quando eles chegaram na Antioquia, havia entre eles alguns. E eu recebi uma revelação, uma iluminação, como o pastor nos ensina, da parte de Deus, é que Deus sempre tem reservado para si alguns. Deus sempre conta com alguns. Esses alguns descritos no versículo 20 nos ensinam uma lição muito importante para nossas vidas nos dias atuais. O anonimato desses alguns protegia o ministério deles. Vivemos em um tempo onde a meritocracia impera. Somos impelidos a dar resultados, a mostrar resultados. Somos treinados a sermos reconhecidos. Mas esses homens eram protegidos pelo seu
anonimato. A sua glória era a loucura da pregação do Evangelho. O seu reconhecimento era o serviço que eles prestavam ao reino de Deus. Eles não estavam em busca de reconhecimento. Eles não estavam em busca de fama. A igreja do século 21, nós precisamos aprender com esses irmãos. Porque muitas das vezes saímos para entregar uma cesta básica uma vez no ano. E saímos com o celular, fazendo selfie, mostrando o que estamos fazendo. Quando esses alguns eram protegidos pelo anonimato. Esses alguns nos ensinam uma preciosa lição acerca de missões. Eles cumprem a missão local como ninguém. Esses alguns são os pregadores das madrugadas. Esses alguns são aqueles que vão nos presídios. Esses alguns são aqueles que visitam os hospitais. Esses alguns são aqueles que entregam folhetos nas esquinas e que visitam os acamados. Aqueles que fazem a missão local. Aqueles que fazem aquilo que às vezes não queremos fazer. Mas também podemos observar que apesar deste anonimato, a notícia se espalha. Não sabemos quem espalhou a informação. Não sabemos qual foi a intenção, se foi boa ou se foi má. Mas o fato é que a notícia que aqueles homens estavam pregando o Evangelho chega lá em Jerusalém, aos ouvidos da igreja. Alguém está pregando o Evangelho na Fenícia, no Chipre e na Antioquia. E se chegou aos ouvidos da igreja, também chegou aos ouvidos dos inimigos do Evangelho. Mas o anonimato protegia eles. Eu fico imaginando os perseguidores da igreja querendo saber quem são esses que estão pregando o Evangelho. E alguém respondendo, ninguém sabe. São alguns. Alguns. Quem é que está fazendo? Alguns, alguém está... Mas quem é? Não sei, mas tem alguém vivo no meio da igreja que ainda está fazendo aquilo que o Senhor separou a igreja para fazer. Alguns ainda estão pregando o Evangelho. Aleluia! Quando estamos fazendo... Quando aquilo que estamos fazendo é para a glória de Deus, o próprio Deus nos honra. Eles não precisaram colocar no Twitter, eles não precisaram colocar no Instagram, no Facebook, a notícia simplesmente se espalhou. Agora, o Deus que honra, Ele também é o Deus que protege. Jesus diz o seguinte... Vós sois a luz do mundo, Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. O que é que ele está querendo dizer? Que aquilo que a gente faz para ele, quando a nossa luz brilha, a gente não precisa divulgar. A luz vai brilhar e vai iluminar em meio às trevas. Aleluia! Você não precisa fazer para ser reconhecido. Faça e os céus vão reconhecer aquilo que você faz. A fama os alcançou, mas o anonimato os protegeu. Chegamos no versículo 22. E encontramos e percebemos que a igreja em Jerusalém ouviu falar que havia uma igreja lá em Antioquia, que estava viva, estava cheia de graça, e ela envia Barnabé, e esse envio de Barnabé vai nos ensinar 7 características essenciais para aqueles que desejam fazer missões.
A primeira característica é que o missionário, ele precisa ser enviado. Parece ilógico isso que eu estou dizendo. Mas nos dias de hoje nós encontramos muitos que se auto-intitulam missionário. Ah, quem é o senhor? Eu sou o missionário fulano de tal. Mas o que é que o senhor faz? Não, eu abri uma igreja. Mas quem foi que lhe enviou? Não, eu fiz um curso de teologia, abri um CNPJ, botei umas cadeiras, botei um som, e abri uma congregação, e agora eu sou o missionário fulano de tal. Mas a Bíblia vai nos mostrar que o missionário, ele precisa ser enviado. Assim como no capítulo 6, quando a igreja separa os diáconos, e a igreja, legitima o diaconato de Estevão e dos outros, e dão testemunho de Estevão, é a igreja quem legitima o ministério do missionário. O missionário é aquele a quem a igreja do Senhor enviou para estabelecer ou expandir o reino de Deus em determinado local. A segunda característica é que o missionário precisa ter visão de reino. Olha, quando Barnabé chega naquele local, ele encontra uma igreja estruturada. Ele encontra crentes alegres. Versículo 23 vai dizer assim: o qual, quando chegou, viu a graça de Deus. Era uma igreja que estava atuante, cheia de graça. E Barnabé se alegra quando ele vê que os crentes estão cheios de graça. Que coisa feliz, que coisa alegre é quando o missionário tem visão do reino de Deus. Ele não fica enciumado porque alguém faz ou deixa de fazer alguma coisa, porque alguém tem uma palavra, porque alguém impõe as mãos e alguém é curado. Não, ele vê a graça de Deus e ele se alegra. Aleluia! Eu me lembro de quando Moisés é instruído por Deus para repartir da unção que havia sobre a vida dele. E ele é instruído que colocasse 70 homens, anciãos, e Deus haveria de retirar do espírito que estava sobre Moisés e colocar sobre os 70. Isso está lá em Números capítulo 11, versículo do 23 ao 29. Mas quando Deus reparte da unção que havia sobre Moisés, sobre a vida dos 70, tem dois que não tem nada a ver com a história, mas que também recebe dessa graça e começa a profetizar, e alguém fica enciumado e corre lá em Moisés e vai contar a história, vai dizer: olha, tem um fulano lá, tem outro fulano lá, que eles estão profetizando. E Josué já se levanta com a inocência, da juventude e diz: Moisés, proíbe eles, não deixa eles profetizar. E Moisés, cheio da graça de Deus, missionário de Deus, diz a Josué: eu queria era que todo o povo profetizasse. Queria eu que toda a igreja da Xanda Jaqueira profetizasse. Queria eu que toda a igreja da Xanda Jaqueira impusesse as mãos sobre os enfermos e eles fossem curados. Queria eu que a sombra dos irmãos da Xanda Jaqueira curasse os enfermos. Aleluia! O missionário tem que ter visão do reino. O missionário precisa ser alguém que tem uma palavra de Deus para o povo. Versículo 23 vai dizer que quando Barnabé chega e vê a igreja cheia da graça, ele vai e começa a pregar e ele reforça. A Bíblia diz que ele exorta
que os irmãos permaneçam com firmeza de coração no Senhor. Aleluia! O missionário é alguém que estimula, anima os irmãos para que eles permaneçam firmes no Senhor. Um campo missionário não é um parque de diversões, queridos. O campo missionário, na maioria das vezes, é um local difícil de trabalhar. Às vezes por aspectos financeiros, às vezes por aspectos culturais, às vezes por aspectos geográficos, às vezes por aspectos religiosos. Mas tanto faz. É necessário que o missionário possua uma palavra de ânimo e de vigor, que acenda a esperança e console o coração da igreja. Aleluia! Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, parte B, está escrito assim: estejam sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que pedir a razão da vossa esperança. Precisamos saber qual é a razão da nossa esperança. Se alguém lhe parar hoje e lhe perguntar: irmão, por que você é crente? Você sabe responder o porquê você é crente? Qual é a razão? Você passa por tanta luta. Os dias são tão difíceis. E é verdade, são mesmo. Mas temos uma esperança. Aleluia. Em Hebreus capítulo 10, acredito que versículo 23, diz que nós precisamos adentrar com ousadia no santuário, com o corpo lavado, com a mente purificada, porque fiel é quem fez a promessa. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança não está em nós mesmos. A nossa esperança está naquele que fez a promessa, porque Ele é fiel. Se fôssemos confiar em nós, irmãos, já estaríamos perdidos, mas aquele que fez a promessa, Ele é fiel. O missionário precisa ser alguém que tenha o caráter de Cristo. No versículo 24 vai dizer que Barnabé era um homem de bem, cheio do Espírito Santo e fé. Homem de bem fala do nosso testemunho diante da sociedade. Romanos 13:8 vai dizer: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com o qual ameis uns aos outros, porque quem ama o outro cumpriu a lei. Fala do nosso caráter, fala de sermos pessoas honestas, fala de sermos pessoas que têm um bom exemplo. E também fala no versículo 24 que Barnabé era cheio do Espírito Santo e de fé. E eu não me conformo às vezes com algumas coisas, e eu disse: eu quero saber biblicamente o que é ser cheio do Espírito Santo e de fé. E aí eu voltei um pouquinho, fui lá em Atos 6, quando houve a separação dos diáconos, que a Bíblia diz que eles eram cheios do Espírito Santo e de fé. E pega o exemplo de Estevão. E Atos 6:5 vai dizer: então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. A mesma característica de Barnabé. Eu disse: é isso mesmo que eu quero saber. Aí eu fui lendo, e no capítulo 6, versículo 8, está escrito assim: Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais dentre o povo. Eu disse: glória a Jesus. Mas é só isso, Deus? Eu continuei lendo. E cheguei no versículo 10, que diz assim:
e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com o qual ele falava. E eu continuei lendo, e eu cheguei no Atos 7:60, que vai dizer assim: e pondo-se de joelho, clamou com grande voz. E para mim essa é a maior característica de quem é cheio do Espírito Santo. E disse: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Irmãos, isso daqui mexe demais comigo. Alguém se lembra de mais alguém que fez uma oração parecida com essa? Não lhes impute esse pecado. Quem, irmã Graça? Jesus. Estevão era tão parecido com o Espírito Santo que até na hora de morrer, tão parecido com Jesus e tão cheio do Espírito Santo, que até na hora de morrer ele pareceu com o mestre dele. E ele diz: não lhes impute este pecado. E expirou. Então ser cheio do Espírito Santo é ter ousadia, é ter poder, é ter graça, é ter sabedoria, mas é ter o Espírito de Cristo, a compaixão que Cristo teve, o amor que Cristo tinha pelas almas. Isso é ser cheio do Espírito Santo. O missionário precisa ser alguém que atrai as pessoas a Cristo. A principal função do missionário é atrair e fundamentar pessoas em Cristo. Então, irmãos, não podemos ser pessoas carrancudas. Como é que alguém carrancudo atrai alguém para si? Atrai sim ou não? Alguém que você vai falar com ele e ele lhe responde dando uma patada. Isso atrai ou afasta? Alguém que quando você vai falar com ele, em vez de bom dia, irmão, o que é que tem de bom? A paz do Senhor, paz. É guerra por cima de batalha, irmão. Precisamos ser alguém que atrai as pessoas a Cristo. O missionário precisa ser gentil, irmão. Gentileza é ter nobreza em suas ações. Irmãos, somos representantes do reino de Deus. Somos nobres. Somos embaixadores do céu. O missionário precisa ser cortês, ser amoroso, ser educado nas palavras, ter gestos e atitudes educadas, falar com alguém que recebeu a educação do reino. Já imaginou que a gente precisa falar como Jesus? Filhinho, filhinha, perdoados são os teus pecados. Mas às vezes a gente vê o pecador e diz: aí vai queimar no fogo do inferno. Ó. Misericórdia, né, irmão? A gente atrai ou espanta assim? Precisamos atrair as pessoas. Essa é a nossa função como missionários. Atrair, fundamentar pessoas em Cristo. Sermos cordiais. Cordial fala de tratar pessoas com respeito, com consideração. Ter disponibilidade para servir, irmão. Então, o missionário precisa ter disponibilidade para servir. Às vezes a gente quer ser missionário, mas a gente não quer tirar uma cadeira, não quer se levantar num culto para uma irmã velhinha sentar. Como é que vai atravessar o mundo e pregar o evangelho assim? Irmãos, o missionário precisa ser alguém que compreende as suas limitações. Versículo 25 vai dizer que Barnabé partiu para Tarso para buscar Saulo e, achando-o, conduziu a Antioquia. Barnabé, tendo consciência do tamanho do trabalho que havia de enfrentar em Antioquia, vai buscar Saulo para ajudá-lo no desenvolvimento da obra. Irmão, quantas das vezes vemos pessoas que só porque têm um cargo,
não quer mais que ninguém chegue perto. Misericórdia. Não precisa fazer isso não, irmão. Deixa que eu faço, porque eu sou o coordenador. Não, porque eu sou o responsável. Não, irmão. Deixa as pessoas lhe ajudar, deixa as pessoas servirem a Jesus junto com você. O missionário precisa ser alguém que compreende as suas limitações. Barnabé foi buscar Saulo para ajudá-lo. Barnabé se lembra do jovem Saulo, da sua conversão verdadeira, de como ele foi transformado de perseguidor em perseguido. Ele se lembra que por causa das ameaças e os temores, a igreja de Jerusalém despediu Saulo para Tarso. Ele se lembra da ousadia e do fervor que Saulo pregava o nome de Jesus. Ele se lembra e vai buscar. Aleluia, isso nos ensina algo tremendo. Irmãos, eu quero abrir um parêntese e dizer para você que alguém pode até ter medo, alguém pode até discriminar, alguém pode até perseguir, alguém pode até ameaçar, alguém pode te colocar até no escanteio, mas Deus sempre vai levantar um Barnabé para resgatar Saulo. Barnabé foi lá buscar Saulo, a igreja ficou com medo, porque quando Saulo se converteu e começou a pregar o evangelho, gerou uma ira tão grande nos judeus. Como é que esse homem era um de nós e agora ele está pregando Jesus? Não pode, vamos matá-lo. E houve um alvoroço nas cidades e os líderes da igreja disseram, não, é melhor a gente tirar ele daqui, porque se ele ficar aqui, primeiro, a perseguição vai ficar mais forte ainda. E segundo, vão matar ele. E despedem ele para Tarso. Mas Barnabé se lembra. Deus se lembra. Deus sabe o que tem aí no teu coração. Deus sabe do seu desejo de servir. Deus conhece as tuas intenções. Aleluia. O missionário precisa ser alguém que habilita outros a fazer aquilo que ele faz. Eu acho interessante que Barnabé chama Saulo. Vai buscar. Ele traz Saulo para Antioquia. E o versículo 26 vai dizer, e sucedeu que todo um ano eles se reuniram naquela igreja e ensinaram a muita gente. Barnabé não tem Saulo como seu inimigo. Barnabé não tem Saulo como seu competidor. Ele tem Saulo como um cooperador do reino. A igreja não tem inimigos. A gente precisa tirar essa cultura que o mundo tem lançado em cima da gente. A igreja não tem inimigos. Quem tem inimigos são os ímpios. Alguém aqui é ímpio? Somos santos. Somos a imagem do Cristo. Aleluia. O mesmo Cristo que chamou aquele que o beijou e o traiu, ele o chama amigo. A igreja não tem inimigos. Deus usa os tempos, as circunstâncias, as situações e até as perseguições para cumprir os seus propósitos eternos. Irmãos, quando a gente começar a ter consciência de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, a gente para com essa história de ter inimigo. Porque o mesmo Deus que permite a perseguição é o mesmo Deus que transforma o perseguidor em pregador e o inimigo em irmão. Precisamos ter essa consciência. O missionário tem essa consciência. Barnabé agora habilita Saulo diante da igreja de Antioquia e endossa o seu ministério diante da igreja de Jerusalém.
de quem ele estava investido de autoridade. É por isso que o missionário precisa ser enviado, para que ele tenha autoridade. E Saulo, assim, e agora, após esse estágio probatório de 1 ano que Saulo passa pregando ali com Barnabé, a igreja em Jerusalém passa a enxergar aquele homem, assim como Barnabé e os céus já o enxergavam. Então, missionário Barnabé nos ensina que nós precisamos habilitar pessoas, nós precisamos treinar pessoas, nós precisamos ensinar aquilo que sabemos, para que aquilo que Deus começou em nós não pare em nós, mas continue depois de nós. Barnabé não retém para si a habilitação que Deus havia liberado sobre a vida de Saulo. O Senhor o fez lembrar de Saulo, e ele não hesitou, foi lá e buscou. Certamente Deus tem um tempo propício e pessoas adequadas para habilitar todo o bem que o céu já preparou sobre a sua vida. Quantos podem dizer amém? Amém. Deus tem um tempo e tem pessoas que Ele vai colocar no seu caminho para que tudo aquilo que Ele planejou aconteça da forma que tem que acontecer. Barnabé entendia o que o mestre havia falado. Mateus 9,37. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. E para concluir, irmãos, tudo isso que eu falei foi para chegar nesse ponto aqui. Foi a introdução, agora eu vou concluir. Em Antioquia, versículo 26. Os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Eis aqui o versículo que ardeu no meu coração. A palavra cristão vem do grego e significa pequeno Cristo. Dá a ideia de que o cristão é a cópia de Cristo. Não está relacionado à religião. Ah, você é o quê? Eu sou cristão. Não, tem. Fala de ser parecido com Cristo. Fala de ser semelhante, de ter a identidade da pessoa de Cristo. E onde foi que eles foram chamados pela primeira vez de cristãos? Em Antioquia. E eu parei para pensar e o Senhor falou comigo e disse assim: foi só quando os moradores de Antioquia começaram a ver tudo aquilo que estava acontecendo. Por isso que eu tive que falar tudo isso. Eles começaram a observar essas coisas funcionando em harmonia. Foi só neste momento que eles puderam testificar acerca da igreja de Cristo. E os chamaram de cristãos, ou seja, esse povo é parecido com Cristo. Por quê? Porque a missão local está funcionando. A igreja superou os seus traumas. A igreja não está paralisada no passado. A igreja quebrou o vínculo com aquilo que por aí se chama de maldição hereditária, que na verdade se chama consequência do seu pecado. Aí o povo viu a missão transcultural fluindo. Chega Barnabé e eles começam a observar. E esse daí que chegou agora? É cheio do Espírito Santo. Esse homem aí é um homem de bem. Esse homem aí é um homem de fé. Eles começam a observar e eles começam a ver pessoas sendo consoladas,
vidas sendo edificadas, pessoas como Saulo sendo habilitadas para cumprir o seu ministério. Ele começa a observar que os líderes ali naquela igreja não são homens mesquinhos, mas são homens cheios do amor de Cristo. Homens cheios do poder, da graça, da fé, do bom testemunho. E isso falou muito forte ao meu coração. E Deus me deu 2 frases. E eu já concluo. A primeira frase foi a seguinte: a forma como desenvolvemos missões revela que tipo de pessoas somos. Como assim, Saulo? Revela se você é cristão ou se você não é cristão. E tem como eu estar na igreja e não ser cristão? Tem. Infelizmente tem. É por isso que tem trigo e tem joio. É por isso que tem quem sobe e tem quem fique. É por isso que tem noiva prudente e noiva nércia. Louca. A forma como desenvolvemos missões revela que tipo de pessoas nós somos. Se somos ou se não somos cristãos. E a segunda frase é: missão não é algo que a igreja faz. Missão é tudo aquilo que ela é. Se uma igreja não faz missão, o pastor disse hoje aqui, eu virei para o Felipe e disse, ele abriu o meu computador e leu. Se uma igreja não faz missão, ela é tudo, menos igreja. Irmão, mas eu vou precisar sair daqui e ir para a África. Não. Irmão, eu vou precisar... Eu não sei o que você precisa fazer, mas você precisa fazer alguma coisa. Algo tem que queimar no seu coração. Uma luz tem que acender dentro de você. Porque se você é luz e vive em trevas, quão grandes são essas trevas? Precisamos queimar. Missão não é algo que a igreja faz. É tudo aquilo que ela é. Deus tem um propósito para cada vida. Irmão, mas eu não sou crente. Deus tem um propósito para a sua vida. Irmão, eu sou crente e tenho 10 anos de crente. Deus tem um propósito para a sua vida. Irmão, eu já cheguei nos 70, mal consigo andar por causa das oses e das ites. Deus ainda tem um propósito para a sua vida. Como é que vamos responder? Eu quero encerrar aqui com uma pergunta. Como vamos responder ao chamado de Deus? Como vamos responder ao chamado de Deus? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.